Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Boa noite. Momento mais importante do trabalho, porque é o momento em que nós agora vamos ouvir a voz de Deus. Vamos à mensagem da Bíblia. Convido a amada igreja, os amados irmãos, abram as vossas Bíblias no Salmo de número 133. O salmista Davi, no Salmo de número 133, diz assim na santa e gloriosa palavra do Senhor: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. Algumas versões diz a gola, e a revista corrigida diz a orla. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, amado Pai, em Tua presença, Senhor, neste momento de adoração, nós queremos Te agradecer uma vez mais, Senhor, pelo Senhor ter nos reunido aqui. Neste momento, Senhor, nós também queremos colocar em Tuas mãos a vida dos demais membros congregados desta igreja que, por algumas razões que o Senhor bem sabe, não puderam se fazer presente aqui. Rogamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, através do Seu Santo Espírito, tocando os corações, para que o compromisso que assumiram não foi com o homem, foi contigo, meu Pai. Senhor, dê o discernimento a cada um, coloque, Senhor, maior compromisso com a Tua obra, Senhor. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, deles a cura material, Senhor, e também, principalmente, para os enfermos espirituais, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, entrando com providência, Senhor, e sarando todas as feridas, meu Pai. E agora, Senhor, eu te peço, como todas as vezes que aqui estamos reunidos em Teu nome, que o Senhor esteja em nosso meio, me usando para trazer a Tua palavra ao Teu povo neste momento, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, Senhor, faça com que possamos absorver a Tua mensagem, Senhor, que será ministrada com todo o amor, Pai. O Senhor bem sabe os desejos, os anseios do meu coração. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa. Ainda bem que o Senhor é Deus, foi o Senhor quem me fez e sabe das minhas fraquezas, de todas as nossas fraquezas. Mas, Senhor, a Tua palavra mesmo diz que quando estamos fracos é que somos fortes. Então, Senhor, venha a mim fortalecer, para que eu possa ser um instrumento usado por Teu Santo Espírito nesta noite, para fortalecer aqueles que aqui vieram buscar de Ti, Senhor. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Preciosa é a nossa comunhão.
preciosa é a nossa comunhão, é a música que nós acabamos de cantar. E a música, ela tem trechos interessantes. Ela começa dizendo que recebi um novo coração do Pai. E nós cantamos e cantamos esta música, e toda vez que cantamos, tem sido praxe, não só na nossa igreja, mas como em várias igrejas, é o momento da confraternização entre as pessoas, e nós cantamos: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Palavras bonitas, amorosas, próprias de um povo que segue ao Deus que é amor. Precioso és para mim, preciosa é a nossa comunhão, eu preciso de ti, querido irmão. Quantas vezes nós já cantamos esse hino? E muitas vezes nós temos que cantar, dependendo do dirigente do culto, que orienta, que nós devemos cantar olhando e apontando para os nossos irmãos. Um aponta: eu preciso de ti, querido irmão, eu preciso de ti, eu preciso de ti. O outro aponta para o outro, e ficamos apontando uns para os outros: eu preciso de ti, eu preciso de ti. Sinceramente, francamente, nós vivemos na prática o que nós declaramos quando cantamos este hino? Nós conseguimos viver isso na prática? Porque muitas vezes termina o hino, mais adiante termina o culto, vai cada um para sua casa, e muitas vezes descendo o sarrafo no pastor, na mulher do pastor, no irmão, da irmã, no fulano, no cicrano. Que outro nome nós poderíamos dar a essa atitude? Cantamos porque decoramos a letra, porque encenamos, mas por que não vivemos no dia a dia? Só vive na hora do culto aqui? Sorri, se abraça, é aquela hipocrisia. Não estou dizendo que houve isso aqui, mas muitas vezes porque a pessoa, antes de vir para cá mesmo, estava lá falando mal do outro. Chegou no culto: eu preciso de ti, querido irmão. Se abraça e olha aquele sorriso aberto, mas o coração está sujo. É esse o amor que a gente absorveu ao longo da nossa caminhada? Você acha que dá para viver em uma família sem comunhão? Dá? Que o pai não fala com o filho, a mãe não fala com a filha, o pai não conversa com a mãe. Não dá para viver numa família sem comunhão. E numa igreja, que é uma família também, onde nós somos o corpo de Cristo, dá para viver sem comunhão? Você consegue imaginar, de sã consciência, que eu pegasse um beliscão aqui no meu rosto, ou então que pegasse um alfinete ou uma agulha e cravasse na minha outra mão, ou então que começasse a chutar a minha perna? Você ia dizer que no mínimo que eu estava louco, porque eu não estou cuidando do meu corpo, eu estou maltratando os membros do meu corpo, o corpo esse que precisa ficar sadio. E por que eu vou ficar judiando do meu corpo? Um membro judiando do outro membro. Ou na família e na igreja, quantas vezes nós fazemos isso? Os irmãos entenderam a ilustração? Como dá para entender, como dá para aceitar um irmão, um membro ficar judiando do outro membro, se maltratando? Isso é uma loucura. E por que é que invariavelmente nós vivemos isso? Porque o salmista Davi, no Salmo de número 133, ele diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi, ele sabia como era
que o reino havia sido afetado por causa da revolta, da rebelião, da contenda, da dissensão provocada pelo seu próprio filho Absalão. Davi sabia a amargura que é tentar viver em comunidade quando não há o mesmo coração. Ele tinha um desejo, um sentimento no coração, e seu próprio filho tinha outro, de combatê-lo, de tomar o seu lugar. Quando o coração não é o mesmo, quando os sentimentos não são os mesmos, quando não se tem a mesma direção de propósitos e de objetivos, quando não se tem um coração segundo o coração de Deus, como era o de Davi, mas não era o de seu filho, e Davi sabia a dor, a amargura que é então tentar viver em comunidade quando não há o mesmo coração. E é a mesma dor de viver em uma família desunida. Davi sabia muito bem disso. Por isso Davi, neste salmo, ele declara que a união, ela é agradável e é preciosa. Essas duas palavras me chamaram muita atenção. A união é agradável e preciosa. E nós vamos ver nesta noite, então, algumas verdades maravilhosas que nos revela a palavra de Deus no aspecto da comunhão que deve reinar tanto em nossas famílias quanto em nossa igreja. Vamos ver primeiro quando há comunhão. Como é que o Salmo 133 começa? Ele começa com uma expressão, de espanto. O que é que isso significa? Ele significa, para mim, pelo menos eu entendo assim, uma expressão de admiração, de, como quem diz, admire, observe, veja que maravilha, veja que maravilha, admire, observe. Tão bom entrar numa igreja e sentir aquele clima gostoso, de acolhida, de união, as pessoas realmente expressando aquele sentimento com sinceridade. Quem não se admira quando chega e vê algo assim? Quem não se admira ao chegar numa casa, numa família, o que tem sido raro hoje em dia, ver uma família reunida, às vezes com a televisão desligada, porque televisão é um fator desagregador da família. E tem casa que tem 2, 3 aparelhos de televisor, um no quarto das crianças, outro na sala, outro no quarto do casal. Aí o pai quer ver o futebol, vai pro quarto, o filho quer ver um filme, vai pro dele, o outro quer ver a novela, tá na sala. É um fator desagregador da família. E quando você chega numa casa e vê a família toda reunida na sala, e o televisor desligado, porque a conversa, o diálogo entre a família é muito mais importante do que a notícia, as fofocas, seja lá o que for. Não tem nada mais importante dentro da família da gente, dentro da casa da gente, do que essa comunhão que é preciso. É a hora que a gente vai se inteirar o que está acontecendo na escola do filho, vai se inteirar como é que a mulher está sentindo a dificuldade disso, daquilo, o que está faltando em casa. Ali há comunhão. E se alguém chega num momento como aquele e vê a família alegre, sorridente, conversando, é de admirar, porque já não tem mais visto isso no meio das famílias. Conviver juntos numa família e principalmente numa igreja, nem sempre que estamos vivendo em comunhão. Eu vou repetir. Conviver, a gente tem convivência. Numa família, está convivendo. Numa igreja, está convivendo. Mas nem sempre quer dizer que se está vivendo em comunhão. Comunhão é algo muito mais profundo. Nem sempre significa que nós estamos unidos na mesma proposta de servir ao Senhor, na mesma proposta de promover o Evangelho, na mesma proposta de alcançar a nossa comunidade, não só com a palavra de Deus, mas com o nosso testemunho de vida. Como é que nós nos portamos com os vizinhos, em casa, os vizinhos estão vendo, tudo isso nós estamos transmitindo quem nós somos.
a coisa mais triste é chegar em uma igreja e observar que uma pessoa pertence a um grupo, que outra pessoa pertence a outro grupo. Os malditos grupos que muitas vezes se formam dentro das igrejas. E como que se formam esses malditos grupos? Com pequenas coisas, uma vaidade aqui, um ciúme acolá, uma inveja mais adiante, um sentimento de frustração porque fulano foi chamado para uma coisa e eu não fui, e quem deveria ter sido era eu. Uma vez, eu nunca vou me esquecer disso, uma pessoa de uma determinada denominação, ouvinte do nosso programa, eu fui fazer um culto campal naquele bairro. Na época que eu fazia muito culto campal, eu anunciava no rádio e enchia de gente nos cultos campais nos bairros, tudo que era denominação. E aquela senhora achou por bem de vir conversar comigo, sentiu confiança talvez por causa do rádio, e ela veio conversar comigo e eu escutei, não quis, nem cabia a mim dar uma opinião, só fiz eu ouvi-la. Ela revoltada porque estavam cometendo a maior injustiça com ela lá na congregação onde ela frequentava, onde ela congregava, porque ela era a terceira dirigente do grupo de não sei o quê. Ela não se conformava em ser a terceira porque ela se achava melhor do que a que era a segunda. Ela achava que ela deveria estar no lugar da segunda e a segunda deveria estar no lugar dela. Vejam o detalhamento, o nível que chega, e ela criou ali uma raiz de amargura no seu coração. Por certo, ela não aguentava nem olhar para a cara daquela pessoa, porque ela estava naquele lugar. E aí, aquela raiz de amargura não só contamina a pessoa, como ela contamina os outros. E do mesmo jeito que ela veio falar comigo, que era praticamente alheio, estranho à igreja, imagina no âmbito da igreja o que ela não fazia de conversa para tentar derrubar a segunda dirigente de um departamento lá inexpressivo, não era nem diretoria, era um departamento lá inexpressivo. O foco é na atitude de inveja da pessoa. Eu posso projetar o que ela deve ter provocado lá com as outras, fazendo guerra contra aquela outra. Estava lá trabalhando, esforçando. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Eu quero é trabalhar. Acho que não é o cargo, não é o título. Que quando a pessoa quer trabalhar, não interessa ter um título, um cargo. Tem tanta gente que tem título, tem cargo e não faz nada. E tem outros que não tem cargo, não tem título e se esbagaça trabalhando e faz aquilo com amor. Então não é o caso. E aí é triste quando você chega numa igreja e percebe que uma pessoa faz parte de um grupo, outra pessoa faz parte de outro, ou que um prefere os de lá e outro já prefere os de cá, ou que outro prefere os dali. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não consegue. E não há nada tão lindo, meus irmãos, quando a igreja cresce, os anos se passam e a igreja prospera. Os anos passam, as famílias estão juntas, os irmãos estão se amando, os nossos filhos, aleluia, estão crescendo, estão se casando, há progresso no meio da igreja. Você olha, 10 anos, 15 anos, aquele garotinho que hoje é um garotinho, daqui a 15 anos está casando com a menininha, que hoje é uma menininha, mas os nossos filhos estão se casando, cada vez estreitando mais os laços de união, de amor fraterno entre nós, e a igreja cresce, e aquela alegria, se faz uma confraternização, é uma festa, é porque verdadeiramente a igreja tem um vínculo que nos une, que é o vínculo do amor chamado Jesus. Eu não consigo imaginar um corpo que não se ame. E se nós verdadeiramente temos Jesus no nosso coração, é inconcebível que numa igreja não haja este vínculo de amor. Principalmente pessoas que ouvem e ouvem e ouvem e ouvem a palavra de Deus, não passam por uma transformação, não apresentam os frutos. As pessoas só apresentam as obras da carne,
Mas para que esse ambiente que nós citamos ainda há pouco, ele seja possível, nós precisamos trabalhar muito para isso. Para vencer o orgulho, para vencer a vaidade, para vencer o eu, para vencer o preconceito, para vencer as obras da carne e fazer com que o fruto do Espírito passe a ser mostrado na nossa vida, precisamos trabalhar muito para isso. E a tarefa número 1 da liderança é cuidar para que essa comunhão fraternal mantenha-se. É a tarefa número 1. Eu preciso, como líder desta igreja, trabalhar muito para que a comunhão não se rompa. E a qualquer sinal eu preciso agir, porque sabemos que quando entram as pequenas raposinhas, elas fazem um estrago muito grande e começa nas pequenas coisas. Líderes não podem ter preferência. Líderes não podem formar grupos, nem apoiar grupos. Por quê? Porque isso enfraquece e divide uma igreja. A liderança maior das igrejas não pode ter preferência. E então, quando isso não acontece, quando não há grupos, quando não há preferências, aí nós podemos dizer: oh, que maravilha! É isso que o salmista quer dizer com o ó. Aleluia. E quais são as características de uma comunhão? O salmista diz: ó, como é bom e agradável. Está aqui as características, começo das características de uma comunhão. Quais são as características dessa comunhão? A palavra agradável, ela é usada com alguns sentidos no original hebraico na Bíblia. Gracioso, delicioso, doce. São os sentidos do original. Ela é agradável, a comunhão, quando ela tem essas características. Ela é doce, deliciosa. A comunhão é deliciosa. Como o mel é delicioso. Diferente de todas as coisas amargas que existem. Uma igreja, queridos, que tem amor fraternal, uma igreja que tem comunhão, é como ter mel na boca da gente. A igreja ideal, né? Você chegar naquele lugar, é como você está saboreando, se deliciando com mel na boca. A criancinha, o pequenininho, você molha a chupetinha no melzinho, bota, né? A criança na hora se cala, fica lá se deliciando com o mel. A comunhão produz isso, este efeito na gente. É aquilo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É isso. A comunhão tem um perfume, ela é como o óleo. Esse óleo da unção, descrito em Êxodo, que era um óleo maravilhosamente perfumado, ele diz: é como o óleo precioso sobre a cabeça. O óleo precioso era aquele óleo usado em Êxodo, que tinha um perfume agradabilíssimo. Era o óleo da unção, era um óleo maravilhosamente perfumado. Você já usou um perfume gostoso? Quem é que gosta aqui de usar perfume? Eu gosto de usar um perfumezinho, né? O corpo da gente tem tanto odor, por isso que a gente usa um perfume, que é para apagar um pouco, né, os maus cheiros do nosso corpo. Mas quem conhece perfume bom, e pode, e usa um perfume, é bom usar um perfume gostoso, uma fragrância agradável. As pessoas chegam perto e que perfume gostoso de sentir. Eu estou falando de um perfume agradável, que você quer ver. Perfume agradável é da namorada, né? Quando a namorada chega, como é que a namorada sempre tem perfume bom para botar para quando a namorada chega, né? E fica ali conversando, sentindo aquele cheirinho bom. Oh, mulher cheirosa, é aquela coisa. Perfume é agradável, perfume gostoso. A comunhão é assim, ela tem um perfume,
exala esse cheiro gostoso quando tem comunhão. E essa comunhão, ela é cara, é o óleo precioso, é caro. O óleo da unção, ele era caro, é caro. Mas mesmo assim, nós temos que pagar, seja lá o preço que for. Quarto aspecto, ela é santa. A comunhão é santa. O óleo da unção, ele era santo, por isso ele não podia ser misturado. Então, resumindo, nós temos as características: a comunhão é deliciosa, a comunhão tem um perfume, a comunhão é cara e a comunhão é santa. Vamos ver as dimensões da comunhão. Quais são as dimensões dessa comunhão? 3 coisas. Primeira, é como o óleo precioso sobre a cabeça. Onde é que o óleo é derramado? Primeiro, na cabeça. Você já tinha parado para observar no Salmo 133 isso? O óleo precioso é derramado sobre a cabeça. Ou seja, a comunhão é derramado primeiro na liderança da igreja. Tem que partir da liderança. A comunhão precisa partir, porque é sobre ela que é derramado este óleo, sobre a liderança. A liderança que não tem o óleo precioso do Senhor sobre si, não consegue passar para a igreja um ambiente de comunhão. A igreja vive desunida. Mas quando o óleo precioso é derramado na cabeça da liderança, esta comunhão ela vai descendo para os membros. Vamos ver na palavra. A liderança ela tem a tarefa de unir a igreja e não de desunir. Por isso o líder não pode participar de grupo algum. O grupo dele é a igreja toda. Por isso ele não pode apoiar nem A nem B. Ele tem que estar do lado da palavra. Ele tem que estar do lado da verdade. E ele não pode apoiar nem A nem B se estiverem errados. E aí, a liderança, ela tem a tarefa de reconciliar os contrários e não de fomentar mais discórdia. Não de escolher ou formar grupos para si. A obrigação da liderança é acabar com os grupos. A liderança tem a tarefa de pastorear e pastorear todo o rebanho, a começar dos mais necessitados até os mais bem abonados, todos. Não vamos querer tratar um membro porque ele tem o dízimo maior de uma forma diferenciada do que o outro cujo dízimo é nada. A tarefa da liderança é tratar todo mundo da mesma forma, valorizando cada uma das pessoas, porque todas elas têm o seu valor perante o Senhor. E aí a comunhão, ela começa com o óleo sendo derramado por Deus na cabeça da igreja. Segundo, da cabeça desce para a barba, o qual desce para a barba de Arão. Quem era Arão? Era o sacerdote. Desce o óleo derramado na cabeça, que desce para a barba do sacerdote. Começa a descer, começa a escorrer. Desce para a barba. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. A barba no Velho Testamento, ela significava 3 coisas: austeridade, respeito e dignidade. 3 coisas: austeridade, respeito e dignidade. Entretanto, tem um aspecto aqui que eu acho muito interessante. É que a barba também esconde, na verdade, um pouco da gente. É ou não é? Aqui eu tô com a minha barbinha feita, mas se eu tivesse com a barba grande, você só ia ver a ponta do meu nariz, talvez os lábios e os olhos aqui. A barba, na verdade, também serve para esconder um pouco da gente. Por isso, a barba me sugere uma ilustração. A comunhão, ela tem que entrar na igreja para tirar as nossas máscaras, e todos nós temos as nossas máscaras. Deus, então, Ele unge as nossas cabeças para renovar os nossos pensamentos.
mas escorre para a barba, para Deus ir tirando as nossas fraquezas, para Deus ir tirando a nossa falsa espiritualidade. E terceiro, desce para a orla das vestes. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. Tem versão que diz a gola, tem outra que diz a orla. Cabeça desce para a barba, mas diz que cai e desce para ou a gola ou a orla das vestes. Se for na orla, que ela, eu imagino que é embaixo, já alcançou até a pessoa mais simples, mais humilde da igreja, chegou até ela a comunhão. Começa na cabeça, desce para a barba, e este óleo ele vai descendo para o restante do corpo. A comunhão, ela cai sobre as vestes até a orla, ou seja, até os pés. E esse óleo que Deus derrama primeiro sobre a cabeça da igreja, ele vai descendo até lá embaixo. A comunhão, irmãos, como eu disse, começa na liderança da igreja e tem que atingir até os menos fáceis de se amar. Tem irmão que é fácil de a gente amar. Tem, você olha para ele e já ama. Mas não tem mérito nenhum você amar aqueles que são amáveis. O mérito está exatamente em você conseguir amar aqueles que são menos fáceis de amar. Aí você começa a mostrar que o fruto do Espírito está presente na sua vida. É fácil eu amar quem me ama, mas eu amar mesmo aquele que não me ama e que fala de mim, que me combate, que distorce as minhas palavras, e mesmo assim eu tenho paciência com ele e amo, e Deus é que coloca esse amor no coração da gente. Amar de longe é fácil. Tem os irmãos que eles até que são fáceis da gente amar, mas tem outros que é só pela fé. Mas a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Ela não diz amai só aqueles que são fáceis. É para amar a todos. E aí, a todos, pastor? É a todos. Porque se todos nós estamos aqui, foi Deus quem reuniu a gente aqui. E Ele tem um propósito em ter nos reunido aqui. Não foi por acaso não, de ter organizado esta igreja e trazido tantas pessoas para cá, com os mais diferentes problemas, dificuldades, circunstâncias, situações. Eu dizia esses dias que a visão que Deus me mostrava não era que aí na frente estava pintado Igreja Batista Novo Horizonte, estava pintado Laboratório de Jeová. E se a gente olhar direitinho, é um laboratório aqui para todos nós. Quantas experiências acabam surgindo e acontecendo aqui na questão do relacionamento. Nós precisamos concordar com algumas coisas, embora não achamos que é bem exatamente aquilo ali, mas em nome da comunhão, então a gente, essa vez eu não vou ficar encrespando, e aí supera aquilo ali. É exercício, vamos sendo treinados, Deus vai nos trabalhando, e aí a gente vai crescendo também, o fruto começa a aparecer, e a igreja cresce. E amar de perto é que é muito difícil, porque amar de perto exige no mínimo, um pouquinho de cuidado e atenção, um pouquinho de respeito e um pouquinho de consideração. Fácil e difícil ao mesmo tempo. Se o teu eu não predominar, você consegue. Agora, quando o eu predomina, não consegue ter respeito, não consegue ter consideração, não consegue suportar uns aos outros. É difícil. E eu pergunto, o quanto tem nos servido ouvir o Evangelho por anos e anos? Nós aprendemos que Deus é amor, que seu maior mandamento é o amor, que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E o que seria isso na verdade? Quando nós vivemos os ensinamentos do Evangelho verdadeiramente nas nossas vidas, gradativamente, irmãos, nós vamos deixando de realizar as obras da carne e nós passamos a apresentar o fruto do Espírito nos nossos atos. Olhe para si mesmo, faça uma reflexão, como é que tem sido a sua vida.
nos últimos tempos, você tem conseguido manifestar mais o que nas suas atitudes? Tem conseguido manifestar mais obras da carne ou mais fruto do Espírito? Em Gálatas 5, do 19 ao 21, nós temos de um lado as obras da carne e do outro o fruto do Espírito. Diz assim, Gálatas 5, do 19 em diante: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Olha aqui, um inviabilizador da comunhão: inimizade, porfias, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Tudo isso são inviabilizadores da comunhão. Daqui, inveja, aí vem outras coisas: bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É evidente que não vai para o céu. E como nós estamos falando em comunhão, eu destaco aqui, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas. Como que vamos experimentar no âmbito de uma igreja ou de uma família comunhão se alimentamos este tipo de comportamento? No 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e vai ficando por último aqui, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse é o desafio para mim e para você. Como querer manter uma igreja sem comunhão? Como se esperar que tenha crescimento num ambiente de discórdia, de contenda, de facções? Mateus 23, 15. Isso é forte. Eu fui vítima disso aqui. E não posso, tendo sido vítima disso, eu não posso concordar que isso aconteça na igreja que eu estou dirigindo. Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Se rodeia mar e a terra para evangelizar uma pessoa, para atraí-la para a igreja, para atraí-la para o evangelho. Conseguimos, ganhei uma alma para Jesus, eu ganhei. Já começa por aí, ninguém ganha nada, tudo vem de Deus. Eu ganhei, você não ganhou nada, você pregou, quem fez a obra foi o Espírito Santo. Mas aí consegue que a pessoa venha para a igreja, ela começa a caminhada porque foi atraída pela pregação, e depois que ela está aqui, olha o que Mateus diz aí no 23:15: e uma vez que conseguiu, fazeis da vida dela um inferno 2 vezes maior do que vós mesmos vivem. Pensa comigo. Eu atraio Betânia para cá para pregar, e quando ela está na igreja, está se firmando, eu começo a atirar nela. Eu começo a querer derrubar a Betânia. A pessoa que está começando a caminhada, isso é um crime verdadeiro, porque a pessoa está mal começando a se firmar, está ali querendo dar os primeiros passos, aí eu começo a atirar nela. Por quê? Por que eu vou atirar? Inveja, ciúme, contenda, fofoca, intriga? Isso é obra da carne. Isso não é fruto do Espírito, isso é obra da carne. Dá para a gente concordar com isso? É para ficar calado, para não dizer nada? Não, tem que falar mesmo. E olha, João 15, verso 4. João 15, verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. As obras da carne, nós não conseguimos permanecer em Cristo.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu cobro e vou continuar cobrando. Cadê o fruto? Cadê o fruto na igreja? Só temos obras da carne para mostrar? Cadê o fruto da igreja? João 15, verso 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E no verso 8 ele diz: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não dá para suportar uma pessoa convivendo anos e anos dentro de uma igreja, conhecedora da palavra, e que fica atirando nos outros, e que fica provocando dissensão, que fica provocando grupo, que fica procurando jogar uns contra os outros. Não dá para admitir, para suportar. Ou a pessoa se corrige, ou então ela que procure seu caminho, porque é um inviabilizador da comunhão. A igreja não cresce com isso. E em que o nome de Deus é glorificado? Com as obras da carne? Com nada. E ele diz no 16, João 15, 16: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. É isso que ele espera de mim, de você, desta igreja, que a gente vai que dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Tem que permanecer, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Os inviabilizadores da comunhão. Ouça a palavra de Deus, Provérbios 6, do 16 ao 19. Provérbios 6, do 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então são 6 que ele aborrece, e a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? A 6: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª está aqui, ó: e o que semeia contendas entre os irmãos. Podia encerrar aqui. O que semeia contendas entre os irmãos. A palavra diz que nós temos que agir como pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Agora, os que vão levar a fofoca de um para o outro, para jogar um irmão contra o outro, são inviabilizadores da comunhão. E o que é pior, Deus abomina quem faz isso. Abomina. Dá para suportar isso no meio da igreja? A gente se rebentando, trabalhando demais para poder levar adiante esse trabalho, para poder pagar as despesas. Às vezes a pessoa nem dizima e só vem trazer contenda entre os irmãos, jogar uns contra os outros, colocar desânimo. Quem chegou há pouco tempo na igreja ser desanimado, para desistir. Que isso? Querer acabar com o trabalho? Vão não. Quem está por trás disso tudo só tem uma pessoa, e quem está dando brecha, que se oriente, que se oriente. Quem está por trás, Satanás. Ele é o inimigo da igreja. E por que essas coisas acontecem no nosso meio? Com pessoas que conhecem a palavra e que deveriam vigiar, que deveria ter outra atitude, e não tem. Uma laranja podre contamina todo um saco. Se você for fazer um suco, tiver uma laranja podre no meio de um saco, você fizer o suco e aquela laranja podre entrar no meio, traga todo. E para concluir, ele diz que o óleo desce, vai descendo, envolvendo a igreja inteira. Começa na liderança e flui. E para encerrar esse salmo maravilhoso, o verso 3. Ali o que acontece no verso 3? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Vamos entender.
O Monte Hermon, ele ficava no extremo norte de Israel e ele era bem conhecido pelos efeitos que o seu orvalho produzia e produz até hoje. Na verdade, não é bem orvalho o nome. Ele coberto de neve, quando ele derrete, quando vai derretendo, aquela neve derretida, ela vai caindo em todo aquele vale ali, ela vai escorrendo por todo o vale. É a ideia que o salmista dá aqui, cai na cabeça e vai escorrendo pela barba, pelo corpo até embaixo. A mesma coisa é esse monte, o Hermon, coberto no topo dele é neve, mas aí quando começa a esquentar ele vai derretendo e aquela água ali torna aquele vale todinho na volta dele um vale bastante produtivo, uma bênção, aquele lugar lá, aquela bênção. Então ele compara com o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E, como eu disse, o orvalho que descia sobre aquele monte mantinha as condições para que tudo aquilo que ali estivesse plantado, observe bem, aquele orvalho que desce do Hermon, tudo que estava ali plantado sobrevivia e crescia, porque aquele orvalho caía. Irmãos, comunhão, essa comunhão, ela gera crescimento. Então, a comunhão, ela é deliciosa, ela tem um perfume, ela é cara, ela é santa, e por isso tudo a comunhão acaba gerando o crescimento da igreja. E por fim, o último versículo diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali então, onde há esse ambiente, o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida. O resultado da comunhão fraternal, o resultado da unidade da igreja são essas duas coisas lindas: a bênção e a vida. A bênção de Deus, a vida de Deus que começa a nos tocar em todas as áreas. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O povo de Deus, então, num ambiente assim de comunhão fraternal e verdadeira, começa a ter testemunho para contar. Os adolescentes têm, os jovens têm, as senhoras têm, os homens têm, os casais têm. Neste ambiente de vida e comunhão fraternal, Deus está presente e ali Ele ordena a sua bênção. Começa, portanto, irmão, na liderança da igreja, que cuida da igreja inteira e escorre para toda a igreja. Aleluia! O livro de Atos 2, 42 até o 44, Atos 2, do 42 ao 44, eu estou já encerrando, 2, do 42 ao 44, nos mostra como a igreja primitiva conseguia viver nessa comunhão fraternal. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E eu gostaria de ler agora o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Crescimento, é isso, Deus vai acrescentando dia a dia, mas é preciso que haja um ambiente de comunhão na igreja. Uma das forças de uma igreja é quando ela está unida no mesmo propósito. A proposta de uma igreja deve ser do ponto de vista de que nós estamos no propósito, irmãos, de glorificar a Deus, no propósito de servir ao Senhor, de trazer para a comunidade que ali congrega uma convivência harmoniosa em busca de uma vida alternativa de restauração e de um novo nascimento. E assim é que deve ser a comunidade do povo de Deus. Como diz a música que nós cantamos no começo: uma família
sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Nós devemos seguir a Cristo e não aos homens, pois a igreja não é minha e nem é de você. A igreja é do Senhor e é Deus quem dá o crescimento. Nesta noite, pense um pouquinho, o que é que você pode fazer para auxiliar a estabelecer uma verdadeira comunhão, tanto nesta igreja quanto na sua casa, na sua família? É agradável, comunhão é agradável. É agradável para Deus, quando Deus olha e vê uma igreja como uma família unida. É agradável para nós mesmos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meu irmão, minha irmã, qual é a área da sua vida que está precisando desse derramamento de unção por parte do Senhor? Qual é a área? É a área da saúde? É a área das finanças? Será a área do relacionamento conjugal? Ou é o relacionamento com os filhos? Ou o relacionamento com os pais? É a área do emprego? Qual seja esta área que está precisando desse derramamento de unção? Irmãos, vamos pedir a Deus para que a gente possa ter um novo tempo de comunhão fraternal na nossa igreja e nas nossas famílias. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos nesta hora, Senhor. Nós te bendizemos, nós exaltamos teu santo nome. Dá-nos, Senhor, lideranças unidas. Dá-nos, Senhor, lideranças que busquem andar num só coração, num só passo, numa só jornada, por amor do teu nome. Senhor, nós queremos nessa comunhão agradável. Nós precisamos do perfume dessa comunhão, ó Deus. Ajuda-nos a pagar o preço e dá-nos esta graça de viver assim, Senhor. Queremos que a vida esteja nas nossas famílias, a vida e a bênção do Senhor. Por isso, ó Pai, nós pedimos essa comunhão no ambiente da nossa igreja e das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, concedendo-nos a graça de uma comunhão verdadeira em nossas famílias e na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida.